Sejam todos bem-vindos. Eu sou Eduardo de Oliveira, jornalista da Associação de Conselheiros do Brasil. A associação criou este espaço de conselheiros para conselheiros. Os diretores conselheiros da Brasil são executivos de sucesso, no Brasil e no exterior. Eles ocupam posições em vários conselhos de empresa e associações de classe. Nosso público é formado por conselheiros de empresa que buscam estes profissionais. Temos grupos de discussão e comitês que tratam de temas específicos ou setoriais. Promovemos também educação continuada por meio de treinamentos, lives e webinars, como o de hoje. Além disso, temos uma newsletter semanal e artigos de nossos associados e autores consagrados, publicados na nossa página na web. Para você que se interessa pelos objetivos da Brasil, fica aqui o convite para se juntar aos nossos mais de 2.000 seguidores no LinkedIn ou para se associar na nossa página através do QR Code que vai aparecer ao fim deste webinar. Para o nosso encontro de hoje, nós vamos tratar de reestruturação econômico-financeira e planejamento estratégico. E para esse diálogo temos aqui a presença do Christian Marques da Silva, associado da Brasil, e do Wilson Rossi Júnior. O Wilson é diretor da X2W Consulting and Partners, administrador com especialização em gestão econômica pela FIA e FGV. Além disso, ele também é membro da Turnaround Management Association e do IBGC. Nos últimos 15 anos, o Wilson tem atuado como executivo em gestão de turnarounds em empresas de médio e grande porte. Então, agradeço aí a presença tanto do Wilson quanto do Christian e vou pedir logo ao Christian para que dê início a esse diálogo a respeito de reestruturação econômico-financeira e planejamento estratégico. Obrigado. Vamos lá, boa noite a todos. Wilson, agradeço aí a oportunidade de estarmos falando. Vamos trocar aí algumas ideias aí da prática do dia a dia, né? Do que é o dia a dia de uma empresa, né? Dos objetivos. E obrigado, Eduardo, e a todo o nosso público que está nos assistindo aí. Wilson, gostaria que você fizesse uma breve apresentação do seu currículo, conta um pouco da sua história aí. E a gente já entrando direto no assunto, falar um pouquinho de reestruturação econômica. Qual que seria o principal objetivo desse tema? Bom, boa noite a todos. Eduardo, Christian, obrigado aí pelo convite, a todos os associados da CB Brasil, né? A CB Brasil. Assim, a minha trajetória, eu trabalhei muitos anos numa multinacional na área de offshore, oil, gas e aviação, e durante esse percurso, eu acabei entrando numa consultoria renomada aí no mercado, que tem mais de 20 anos no mercado, e acabei interagindo com bastante com essa área de estresse, reestruturação econômica e financeira e planejamento estratégico, né? Tive a oportunidade de estudar muito, né? Estudei nos Estados Unidos, na França, no Canadá, na Inglaterra, e isso ajudou bastante, né? E dentro dessa interação na consultoria, essa trajetória dentro da consultoria nos fez interagir com mais de 100 CNPJs, vários tipos de negócios, seja indústria, seja serviço, seja varejo, seja transportes, né? Indústria de capital intensivo, de vários níveis. Então, isso te dá uma bagagem para você começar a entender, digamos, a olhar os lados do negócio, né? Você está de um lado, você enxerga o transporte, a indústria, o varejo, você enxerga serviços, e isso te dá uma visão. E te ajuda muito na questão da modelagem, porque o segredo do negócio, ele está na modelagem de negócio. Depois vem as competências, o direcionamento, né? Isso um overview, né, Christian? Com relação à reestruturação, ao tema, né, reestruturação econômica e financeira e planejamento estratégico, a gente fala porque existe um dilema, né? Porque quando você fala de reestruturação econômico-financeira e planejamento estratégico, você está falando de curto prazo e médio e longo prazo. Então, é difícil essa conjugação, né? Tem que ter uma habilidade para, se você olhar muito o curto prazo, você não tem a visão, né, da continuação. Se você olhar muito médio e longo prazo, no caso, quando a empresa está numa reestruturação, que ela tem uma questão, um problema de liquidez imediato, então você tem que fazer ela se manter. Então, dentro desse escopo, é esse mais ou menos o escopo, o Christian. Legal. Quer seguir, Edu? Tem alguma pergunta? Bem, o que me ocorre é imaginar em que momento seria o ideal, qual momento seria o ideal para dar início a essa reestruturação financeira. Perfeito.
se identifica, esse é o que eu falei agora há pouco, problema de caixa, de falta de liquidez. Então, a empresa deve estar provavelmente com um problema de margem, ou está abaixo do ponto de equilíbrio, se endividou. Então, é fundamental identificar essa situação em tempo hábil, porque ainda dá tempo de você reverter. Algumas empresas não conseguem identificar isso em tempo hábil. Então, dentro desse processo, as consultorias atuam muito forte nessa parte de reestruturação financeira no primeiro momento, que você precisa gerar caixa, fomentar, trazer dinheiro novo para o negócio para voltar a escalar. Mas aí essa solução, ela de curto prazo, ela não resolve o problema da empresa, porque você tem que atacar a causa raiz, que pode ser margem, pode ser precificação equivocada, pode ser problema de custo. Então, em paralelo a isso, tem uma análise, um diagnóstico com relação a custo, a precificação, a concorrência, a competitividade, que você tem que olhar essa situação para reverter, porque quando você coloca o dinheiro, traz um dinheiro novo, retoma, digamos, os níveis de vendas, mas se você não mexer onde é a dor da empresa, que pode ser custos, pode ser precificação, pode ser N variáveis de endividamento alto, isso é um ponto também importante, tanto é que na financeira você tem que fazer um alongamento das dívidas. Então, essa é a vacina de curto prazo que a gente falou, entendeu? E nesse momento, ele é um momento muito, muito importante, porque quando você entra num negócio, os sócios diretores, eles estão muito na emoção do relacionamento. E precisa colocar, às vezes, o coração na geladeira, no bom sentido, porque se você for olhar ou deixar isso na mão dos sócios, ele tem a relação com as pessoas. Como é que você posterga, você negocia com, às vezes, fornecedores que você tem relacionamento há 20, 30 anos. Então, isso é importante, essa troca de interlocutor, até para pensar no futuro do negócio e na sequência, que nem a gente havia comentado, a questão de olhar os pontos importantes para reverter e melhorar as margens e ficar saudável e gerar um fluxo de caixa operacional positivo é outro ponto muito importante. E essa é uma dor. Então, você tem um curto prazo de problema de liquidez. Você tem um médio prazo de reverter essa situação, senão ele volta esse problema, se você não atacar a causa raiz. Então, quando você fala de reestruturação econômica financeira, você tem esses dois viés muito importantes. Esse processo de problema de liquidez, ele é um curto, que nem eu disse. Mas a questão de que você vai falar assim, preciso reverter todos os pontos, reverter a questão de margem, custo, precificação. Mas isso não é um processo de curto prazo, é no mínimo de 6 meses a 1 ano. Então, você precisa manter o negócio com liquidez e mexendo, né, nas outras áreas, na produção, qualidade, todas essas questões aí, produtividade, para você ir revertendo. Aí você vai ver se transformando. É importante os indicadores também. É óbvio que você entra em empresa que não tem indicadores. Então, você tem que implantar alguns indicadores para você monitorar, porque o trabalho todo, passo a passo, ele tem que ser monitorado para ver se você está no caminho certo. Porque se você entender que tem algum revés, alguma situação diferente, você tem que atuar de imediato e mudar o rumo e o caminho da situação. Então, a reestruturação econômica e financeira, ela é um trabalho de curto e médio prazo. Bom, legal. Wilson, dentro disso que a gente está falando, existe uma complexidade muito grande dentro desse processo de reestruturação econômica, né? E, visto a sua experiência, você atuou em vários segmentos diferenciados de mercado. Você consegue fazer um briefing para a gente de o que seria, óbvio, que você está reestruturando, o processo é como um todo, mas existe um segmento que é mais fácil que o outro, no seu ponto de vista? E quais que seriam as etapas do processo? Sim, vamos lá. Ok, segmento fácil não existe, né? Tem, assim, algumas áreas, que nem a área de indústria, ela é mais propícia, porque ela tem mais um tempo para isso. Você pegar varejo, ele precisa muito de estoque, precisa de um capital de giro maior, então ele é mais complicado, né? A parte de serviços, difícil você arrumar dinheiro novo para a parte de serviços, porque ela não tem o material. Mas, assim, em termos de solução para uma reestruturação financeira mais rápida, a indústria ela é mais adequada, a indústria de médio porte.
Atende melhor, né? Absorve melhor o processo. De médio porte, não tendo o viés de capital intensivo. Se você for ver a indústria de papel e celulose, que também nós atuamos, ela é uma indústria de capital intensivo, tá? O que acontece? O investimento na fábrica, as paradas de fábrica, requer altos investimentos. Então, é uma dor maior porque você precisa mais capital de giro. Está entendendo, Christian? Então, dentro desse histórico que a gente está falando, a gente atuou em indústria de alimento, metalúrgicas, serviços, né, varejo, e a gente vê que cada uma tem uma característica. Quando a gente fala de reestruturação financeira, que é a questão de liquidez, mas na reestruturação econômica, o que gera caixa é um econômico adequado, com uma margem adequada, com uma margem de contribuição adequada, né? E se você não está adequado economicamente, ela vai gerar caixa negativa, e a situação piora. Então, é importante ter em mente que, ok, a questão da liquidez, do caixa, da necessidade de recurso, do dinheiro novo, é importante, mas se não reverter a questão econômica, você vai continuar perdendo dinheiro. Então, é importante essa atenção com relação a isso. Só para complementar, Wilson, o que seriam as etapas dentro de um processo desse, para a gente pontuar? Perfeito. Então, normalmente, a gente atua como? A gente faz um diagnóstico, pega a base histórica da empresa, analisa toda a parte crítica, carteira de clientes, produtos, caixa, endividamento, processo, para entender onde estão as dores da empresa. Com esse diagnóstico, a gente manda um plano de trabalho. Um plano de trabalho atuando em todas as áreas, normalmente, principalmente, na área financeira no primeiro momento, área econômica e área comercial, porque o comercial é o oxigênio da empresa. Se você não atuar no comercial, não tem indústria, não tem vendas, nem financeiro, se você não está atuando na área comercial. E essa questão comercial é importante, porque você tem a área comercial que ela vê tudo, vê inteligência de mercado, a parte da força de vendas, a parte da administração de vendas, e a área comercial dá o direcionamento estratégico para o negócio para a área de vendas executar. Então, medir, entender, né, como a empresa está dentro do segmento, quais canais, região, escalabilidade, concorrência, para dar esse direcionamento na força de vendas. Hoje o marketing está sempre em muita evidência, mas cada um tem uma característica dentro do negócio. Então, é importante essa situação do diagnóstico e da atuação nas áreas. Terminou, né, a montagem, a estrutura do plano de trabalho, ele vem um plano de execução, porque se você não tiver um plano de execução com acompanhamento, nada acontece. Você sai de uma reunião sem um plano de ação, um plano de execução, tenha certeza que cada um vai sair, vai sentar na sua mesa, vai fazer suas contingências e não vai executar. Então, o segredo do negócio ou da reestruturação está no plano de execução, porque semanalmente você olha as áreas, prioriza, tem o nome de quem tem que entregar, quando tem que entregar, e com as metas e com os prazos. Aí acontece. Então, dentro do que a gente está falando de diagnóstico, plano de trabalho, plano de execução e os indicadores monitorando. Nós estamos numa direção que nós precisamos, estamos não reunião todo mundo constantemente. Então, essas são as etapas, Cristiano. Legal. Perguntinha, Edu? Sim, o Wilson falou a respeito de plano de ação, né? E me ocorre aí falar de planejamento estratégico. Em que consiste esse planejamento estratégico e qual a sua real importância, né? Qual é a sua efetividade? Pode falar alguma coisa sobre isso, Wilson, por favor? Perfeito. É fundamental o planejamento estratégico do negócio da empresa, porque ele dá o direcionamento do negócio no médio e longo prazo. Você saiu dessa fase de reestruturação econômica e financeira, você tem que olhar o médio e longo prazo e o direcionamento da empresa. Aí envolve muita coisa. Hoje, a gente não faz nada sem pessoas. Então, a questão do gente gestão, da área de gente gestão, onde envolve as pessoas, envolve o desenvolvimento das pessoas, é um dos pontos importantes dentro do planejamento estratégico, porque o papel aceita tudo, mas se você não tiver pessoas para executar e acompanhar com as competências necessárias que o negócio precisa para atingir as metas que foi traçado, é fundamental essa questão do gente gestão. Então, o planejamento estratégico, a gente começa normalmente revisando todas as situações. Primeiro, o propósito do negócio, missão, visão e valores. Aí você vê onde você está e onde você quer chegar.
Então, bate a fotografia, no próximo passo, que nem depois da reestruturação, ó, nós estamos aqui, nós queremos chegar ali. Acho que é um barulho. Então, isso é importante. Aí você desenha essa trajetória de 3, 4, 5 anos. Aí você começa a montar a estrutura, requer investimento, requer desenvolvimento das pessoas, requer força de vendas, requer capacidade industrial, requer logística, ampliação da logística. Aí você começa a desenhar. Mas mesmo o planejamento estratégico, ele tem que ter um plano de execução também para você cumprir as metas que foram traçadas, as margens que foram traçadas. Então, isso é fundamental, você montar esse planejamento estratégico, porque ele vai passar a ser a bíblia do negócio. Você está aí de uma crise econômica financeira, você reverteu, você tem que olhar o direcionamento, para onde você vai, quanto você vai crescer, em qual região, para todo mundo ser monitorado com esse drive do planejamento, entendeu? Legal. Dentro da questão, isso do planejamento estratégico, você conseguiria, assim, colocar para a gente, assim, a gente está falando de uma forma bem abrangente, né? Também é um Sim. tema que não é fácil. Tem algum segmento, algum processo, algum rito a ser seguido dentro dessa estrutura de planejamento? Sim, né? Sim, é o que eu falei, tem um rito, sim. O rito é você bater a fotografia do negócio, porque é onde você está, né? E onde você quer chegar. Esse é o rito. E onde você pode chegar. E o que você precisa ter para você chegar lá. Então, dentro do que a gente falou, exemplo, vamos pegar uma empresa que saiu de um processo de reestruturação econômica e financeira e chegou nos 10 milhões de faturamento. Estou falando números subjetivos. Aí você fala, olha, um mercado que tem um potencial grande, tem questão áreas de expansão, aí você vai mapear, você vai pegar, vai olhar as áreas que você tem potencial, você vai falar, então vou estruturar uma área comercial para essa área, vou pôr a força de vendas para atuar nessa área, vou aumentar as vendas, vou aumentar a margem e vou crescer ano a ano dessa forma escalonada. Então, esse é o viés do planejamento estratégico. Você olha já o médio e longo prazo, você precisa executar, mas, ao mesmo tempo, qualquer situação diferente do que está planejado tem que se reunir e corrigir a rota. Mas você tem que saber. Tem um ditado que, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, a empresa hoje, todas as empresas estruturadas, ela tem um planejamento estratégico, ela sabe para onde ela quer ir, onde ela quer chegar, em quanto tempo e com quais profissionais e com quais competências necessárias precisa. É óbvio que a área de sistema, o SAP, um TOTOS, que dá um monitoramento, um BI, são fundamentais, tá? Porque essa questão de achismo não existe. Você precisa ter os indicadores, os números ali apontando o caminho, a margem, onde você tem que fazer a correção, e um monitoramento constante. É constante, porque se não monitorar, também perde o foco. Você diria, então, Wilson, que dentro desse processo como um todo, você tem o planejamento, você tem sistema, a gente tem, vamos imaginar que cercou de vários aspectos aí o que é necessário para fazer o desenvolvimento. Como é que você entende qual é o fator execução disso tudo? Envolver pessoas. Então, vamos lá. Quando a gente fala aqui estratégia e execução dessas duas situações, o que você tem no meio? Pessoas. Então, hoje, né, a gente, inclusive agora nos nossos projetos, está investindo muito na área de gente de gestão. Então, o que nós estamos fazendo? A gente analisa, né, faz avaliação de desempenho das pessoas, tem N ferramentas, GUP, Kilter, N ferramentas. Então, analisa o desempenho das pessoas, faz os ciclos de avaliação, cria um PDI, e aí a gente começa a desenvolver as competências necessárias, porque hoje você tem uma empresa que está num nível X, os gestores têm as competências para aquele nível. Se você quer passar por um outro nível, esses gestores têm que desenvolver outras competências, senão eles não atendem à necessidade da empresa, seja na área comercial, seja na área financeira, seja na área de produção ou na área operacional. Então, essa questão do link entre a estratégia e a execução, o desenvolvimento das pessoas, a evolução das pessoas é fundamental para o processo, entendeu? E a comunicação. E a comunicação, ela é um problema sério em qualquer empresa, mas às vezes não é a falta, é como. Os feedbacks são importantes, investir muito em alinhar conceitos, porque às vezes você tem um conceito, ou tem outro, ou a gente está falando uma coisa e acha que está falando a mesma coisa e não, aí sai todo mundo da sala, vai cada um
um canto. Então, essa questão de investir um tempo em alinhar conceito, alinhar entendimento, isso é fundamental constantemente em qualquer processo, seja ele de reestruturação econômica e financeira, seja ele de planejamento estratégico. Bom, eu gostaria de agradecer ao Wilson Rossi Júnior por esses valiosos esclarecimentos. São temas complexos, mas que demandam aí uma série de cautelas, uma série de detalhes. E queria pedir para que ele fizesse aí um comentário final a respeito desses dois temas tão complexos, apesar da sua complexidade, e também ao Christian, se puder colaborar, somando aí alguma coisa, algum comentário final desse nosso encontro sobre reestruturação econômico-financeira e planejamento estratégico. Eu queria reforçar o agradecimento, Wilson, agradecer a sua oportunidade de estar participando junto com a AC Brasil. E o assunto diz por si só, né? Parece que é redundante, mas é de uma complexidade muito grande. Então, assim, não é em meia hora, em 40 minutos que a gente fala o que acontece, porque na gíria o buraco é mais embaixo, no dia a dia, né? Então, você fica à vontade se quiser fazer algum complemento, alguma situação, que o assunto é delicado, né? Porém, é atual. Sim. Assim, o complemento, né, até para finalizar, é que os executivos, as empresas, eles têm que identificar logo essa situação de liquidez dentro do negócio para atuar com antecedência, porque perdeu o timing, aí a vacina fica mais dura, mais drástica. Então, enquanto que está sentindo o endividamento subir, múltiplos sobre o EBITDA subindo, indicadores financeiros indo para uma direção, então essa é a hora de você atuar ou assumir um turnaround se o executivo que está no negócio tem essas competências, ou até buscar ajuda de profissionais, de consultorias que tenham essa expertise e vão ajudar muito com dinheiro novo, com reestruturação, com corte de custos, com melhoria nas dores na área comercial, na área operacional. E, por outro lado, também, o cumprimento da visão do futuro, do planejamento estratégico, porque você, depois que você passa por essa fase da reestruturação econômica e financeira, o direcionamento é fundamental. Você é outra empresa, é outro negócio, sabe? É nova empresa. E aí isso é importante, porque aí motiva, você sai de uma situação mais crítica para uma área de crescimento, e motivação e desenvolvimento. Então, a minha mensagem com relação a isso é: observe os seus indicadores, porque às vezes todo mundo entra numa situação de crise. Não, o mês que vem vai melhorar, o mês que vem vai melhorar, semana que vem, daqui 3 meses, e vai se endividando. Quando a pessoa olha, ela já está numa situação crítica. Então, esse é um ponto e uma recomendação de alerta para os executivos, para os empreendedores, sócios e acionistas, e até conselheiros. Eu acho que o importante, quando a gente fala de conselheiros, que é o caso aí da AC Brasil, né, é importante que o conselho externo ou conselheiro executivo, porque ele não está no dia a dia. Então, quando ele faz um comentário, ele participa das reuniões, a opinião dele e o direcionamento dele, ele vem sem o envolvimento do negócio. Enquanto os executivos que estão dentro do negócio, eles têm um envolvimento, compromisso, então, às vezes, não conseguem tomar algumas decisões mais duras ou mais drásticas. Por isso a importância do conselheiro externo, porque ele vem de forma imparcial dentro do negócio, traz a experiência dele como uma consultoria, você está entendendo? Então, essa é a minha mensagem de finalização. Legal. Perfeito. Bom, reitero meu agradecimento ao Wilson Rossi, ao Christian, pela participação, pela contribuição, e agradeço também a você que acompanhou o nosso webinar de hoje. A gente se vê no próximo. Até lá. Até mais, valeu. Valeu.